Olá, como você está? Espero que você esteja bem, amando Jesus. Você chegou a um dos maiores projetos da nossa vida, podcast, o nosso podcast que se chama Paráclito Podcast. Seja bem-vindo a esse momento maravilhoso em nossas vidas. E comigo está o meu amigo Lázaro Prachedes. Maiara Correia, Deus te abençoe, tudo bem? Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão acompanhando o nosso podcast. Uma alegria darmos início a esse novo projeto. Já faz bastante tempo que nós estamos sonhando com isso, faz bastante tempo que o Senhor tem suscitado no nosso coração esse desejo de fazer com que a cultura de Pentecostes seja difundida por todo o Brasil. Maiara, conta para nós um pouco desse sonho, como é que começou essa história de realizarmos juntos um podcast? O pessoal, a gente já começou a divulgar no Instagram alguns vídeos e o pessoal pode estar achando que eu estou entrevistando, mas na verdade a gente está junto nessa, né, Lázaro? Exatamente, nós somos dois apresentadores aqui do programa. E a gente espera bastante que o pessoal possa gostar desse momento para a gente trazer outras pessoas. Mas como começou? Lázaro está em Foz uns 5 anos já. E desde que a gente começou a se aproximar, surgiu a ideia de gravar o podcast. Na verdade, começou com gravações de conteúdo, né, Lázaro? A gente poder gravar conteúdo que tivesse alcance. São muitas pessoas que pedem ajuda de alguma forma para a gente auxiliar em alguns aspectos. E a gente surgiu com o podcast, então a gente tem rezado durante esse tempo todo para que acontecesse de fato, né? O nome não foi um nome muito fácil de encontrar, né? A gente tá batendo esse nome faz muito tempo, né? Então, a ideia quando surgiu, Deus deu a inspiração inicial para nós do podcast, nós começamos a discussão e a rezar sobre o nome, surgiram várias possibilidades. Mas esse nome, Paráclito Podcast, parece que tem tudo a ver com o chamado que Deus fez, tanto para a minha vida quanto para a sua. É um nome muito poderoso. Então, para nós aqui, então, Paráclito Podcast, a cada episódio, um novo Pentecostes. É isso que será o desdobramento dessa história que nós estamos iniciando hoje. E eu queria falar um pouco, Mayara, do nome, a respeito de onde surgiu, qual foi a inspiração bíblica que nos motivou a trazer esse nome para o nosso podcast. Vamos lá? Vamos lá. Eu queria pegar aqui a palavra de Deus lá no Evangelho de João. No capítulo 14, a palavra de Deus vai ensinar para nós o seguinte. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação, né, Mayara? Glória a vós, Senhor. Quando a gente percebe, Mayara, esse termo, paráclito, há uma ampla possibilidade de interpretação. O nome pode, então, ser traduzido por consolador, Advogado. advogado, intercessor, ajudador, auxiliador. Na cabeça da maior parte das pessoas entra mesmo o termo ou consolador ou advogado. Então, é um termo profundo. Eu fico pensando na questão seguinte: você gosta de carro, não gosta? Gosto. Engraçadão ele, É né? engraçado. Falar do carro. Pois é que assim, tem muitas pessoas que, por gostarem de carro, elas então começam a enfeitar o carro. Sim. Tem até um nome que se dá, né? Tuning. Acho que é isso, né? Então, enfeitam, Tunar o carro. decoram, colocam equipamentos de som, melhoram as rodas e tudo mais. E o que eu percebo? Que quando tem pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas trabalham mais as quatro rodas que são usadas no dia a dia do carro. Já a roda que fica de reserva, ou o step, ele não é tunado. Normalmente as pessoas não colocam roda nele. Você já percebeu isso ou Já não? ele é. E ele tem um formato diferente da roda original, né? Exatamente. Os Ele é carros, mais fininho, né? exatamente. Os carros novos estão com essa característica. Então, o pneu é um pouco mais estreito, né? Porque, talvez na mentalidade de quem fabricou, é só para que a pessoa chegue até o conserto e E resolva. olha lá, né? Exatamente. Então, agora, por que eu estou trazendo essa expressão? Certo. Porque algumas vezes nós imaginamos que olhamos para a missão de Jesus
E hoje nós entendemos a missão do Espírito Santo. É porque a palavra fala do advogado Exato. como intercessor, né? Então, junto ao Pai. Tem pessoas, eu acho que a maior parte das pessoas tem a visão de que O Espírito Santo é o step. é o step. É que ele seria, por exemplo, essa palavra, o reserva. No entanto, o que é preciso entender? Que quando Jesus está falando de paráclito, ele não está falando de um step. Ele não está falando de alguém que entra como reserva na Como jogada. se Jesus sai da cena e agora o Espírito entra. Exato, exato. A visão é outra, na verdade. Por quê? Porque com a vinda do Espírito, a gente sobe de nível. Porque a palavra ela faz uma declaração para nós. O Espírito Santo ele estará conosco, então ele é aquele que caminha ao nosso lado, e aí a própria palavra, a raiz é para e, melhor, o prefixo é para e a raiz calém. Então, traduzindo o prefixo mais a raiz, nós temos aquele que é chamado para estar ao lado. Então, essa é a tradução literal de para calém. Sim. Então, nós percebemos essa realidade. Jesus está dizendo, ele vai estar conosco, portanto, ao nosso lado, mas aí há aquilo que eu disse, que a gente sobe de nível, porque agora ele está dentro de cada um de nós. E nessa perspectiva do Espírito estar dentro de nós, eu acho que muitas das vezes a gente perde esse senso de que não é alguém, de fato, não é um step, é alguém que está agindo em mim. E a dimensão disso é muito profundo, não é? Então, eu fico imaginando o seguinte. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para a realidade da maior parte das pessoas, a gente sabe disso, você estuda a respeito disso, né, como terapeuta, agora como psicóloga, que você está se preparando para logo estar nessa profissão, a gente percebe a seguinte realidade. Hoje, o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, tomando medicação para dormir, está crescendo assustadoramente. E há, por exemplo, aí uma visão de que aquele sentimento de solidão, sabe, Mayara? As pessoas com essa sensação de que mesmo rodeada por pessoas queridas, amigos, as pessoas se sentem sozinhas. Se nós entendêssemos o que é a habitação do Espírito em nós, é Deus habitando dentro de cada um de nós. Isso mudaria completamente a realidade da vida de qualquer pessoa que tenha essa compreensão do que é o Paráclito habitando em. É dentro. Não tô sozinho, nunca. Você imagina isso, Mayara? Eu sonho com isso, na verdade. Eu sonho, por exemplo, com famílias onde o marido tem a capacidade de olhar para a esposa como uma mulher que é templo do Espírito. Eu imagino os pais olhando para um filho e pensando assim, ele é templo do Espírito Santo, Deus mora dentro. E isso mudaria a forma com que nós nos vemos, por isso nós teríamos autoestima, e mudaria a forma com que as pessoas se relacionam dentro das famílias, dentro das no círculo de amizade que a gente tem, a compreensão de que o outro é templo do Espírito Santo. A graça de Deus é mais do que a gente pode imaginar. E é para isso que a gente fez está começando o podcast. De fato, para conscientizar, né? Entrar nessa consciência, nessa cultura. Isso é cultura de Pentecostes. É cultura de Pentecostes. Isso é cultura de Pentecostes. Entender que o Espírito está dentro de nós e de forma muito simples. Eu acho que o podcast ele pode começar a até formar, né? Eu acho que com as pessoas que a gente tem um planejamento, porque eu vou dizer para vocês, gente, o planejamento de trazer o sonho de trazer pessoas boas e excelentes para um debate é maravilhoso aqui. A gente tá bem intencionado, né? O desejo, por exemplo, quando a gente olha para a realidade, né? Deus vai colocando um sonho dentro do nosso coração. Qual é o nosso objetivo aqui? Mayara e eu não somos melhores que ninguém. Jamais. Mas Deus colocou um sonho dentro do nosso coração, que é justamente o sonho de difundir, através desse canal, a cultura de Pentecostes. Esse é o nosso sonho. E por falar nisso, Mayara, por falar em cultura de Pentecostes, presença, habitação do Espírito em nós, tem uma santa que tem marcado profundamente os meus dias. Eu tenho olhado para Santa Elizabeth, da Santíssima Trindade. Santa Elizabeth. O conceito, por exemplo, que ela compreende, o conceito da inabitação do Espírito Santo. Vamos falar um pouco disso? Vamos. O Lázaro me emprestou um livro poderoso, inclusive, né? Um pouco difícil de entender, mas eu acho que lendo com muita paciência
eu comecei a entender a questão da inabitação do espírito e entender um pouco como ela se relacionou então com o Espírito Santo, né? Porque o cardeal que escreve, né, o livro, Não é cardeal, é o ele, Antônio Royo Antônio, Marim. É o Royo Antônio, Marim, isso. Antônio Romarin, ele escreve e a linguagem do qual ele traduz a inabitação, ele trabalha a partir do Pai, e aí ele vai indo do Filho e o Espírito Santo. E aí que a gente começa a entender que, de fato, o Espírito Santo ele não é o step, ele é aquele que conduz os Exatamente. nossos planos, sonhos, projetos e aquilo que a gente faz. E ela compreendeu muito bem isso, né? O termo inabitação é não habitado, né? Então É. seria um lugar não habitado. Deus, ao nos criar, ele nos cria com essa sede, esse desejo de infinito. E o ser humano só pode então viver a plenitude quando ele tem essa compreensão que só Deus é que pode preencher profundamente o coração. Isso é grandioso demais. Deus nos cria com esse vazio na alma que só Ele mesmo pode preencher. Então nós somos criados para buscar o Senhor. A Elizabeth ela tem essa compreensão desde pequena. Inclusive, na história dela, ela vai fazer uma confissão e na confissão ela não era teóloga, então ela chega para o padre fazendo a seguinte declaração, que ela tinha a impressão de que alguém morava dentro dela. Isso é muito legal, né? E capaz de controlar, né? Pois é. Eu fico imaginando, por exemplo, a cabeça do confessor ao ver, por exemplo, uma realidade mística que estava realizando-se ali. Ela compreender, uma jovem Maiara, na época ela tinha menos de 23 anos de idade, compreender com profundeza teológica de que a Trindade habita no mais profundo da nossa alma. E aí então a Elizabeth cria esse sonho, ela entende que a cidade de Betânia era um lugar onde Jesus estava com amigos, então a casa do Lázaro, especialmente, era uma casa onde Jesus gostava de estar. E ela então faz esse pedido de que a alma dela fosse uma nova Betânia, um lugar para Jesus morar. Ela era com um temperamento muito forte, ela era colérica, então ela percebe, a partir dessa visão de que a Trindade habitava nela, ela tem uma mudança completa, ela começa a dominar. Isso é graça à virtude do Espírito que começa a transformá-la. A presença do Espírito nela começa a modelar o seu temperamento. E aos 23 anos ela morre muito santa. Né? Ela é conterrânea, inclusive, da Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem uma oração que ela escreve a respeito dessa questão da presença da Santíssima Trindade, onde ela faz justamente essa declaração. Uma colérica que, nesse perfil de comportamento, a ação é o que domina. Ela vai dizer no início da oração que a alma dela estivesse tranquila, de modo que ela tivesse essa compreensão da presença, da habitação de Deus dentro da sua alma. Isso é profundo demais. Porque a gente pensa, né? Hoje nós temos 2 choques de geração aqui, né? Temos a minha geração, a Maiara, hoje eu tenho 26 anos, e tem a geração do Lázaro e o Lázaro que acompanhou e ambos, né, com o mesmo temperamento, o que é muito legal de ver, né, onde a gente pode chegar, as qualidades, efeitos, e quando a gente olha para Santa Elizabeth, a gente entende que a gente só tem um caminho, Lázaro, eu e você, e todos os colegas que estão nos assistindo, compreender que existe alguém que mora dentro de nós. Exatamente. E pode ajudar a conter, a melhorar, né, esse plano. A gente falando de gerações. Então, por exemplo, eu comecei minha caminhada muito jovem. Deus me chama com 16 anos de idade. E era o ano de 1989. Então, tu era o filho mais velho ou o filho mais novo? Mais novo. Eu sou o caçula da minha casa. Nós somos 13 irmãos, então eu sou o 13º filho. E nesse chamado eu faço essa experiência da presença do Espírito na minha vida que me transforma como ser humano, Maiara. E aí há 36 anos eu tenho servindo o Senhor ininterruptamente, participando de um grupo de oração. Né? Então é uma vida vivida no Espírito. A minha geração, ela teve a competência de entregar para a sua a tocha
da graça do batismo no Espírito acesa. E a minha geração, a missão é entregar para a próxima a tocha acesa. Mas, ô Lázaro, você olhando assim para a tua geração, óbvio, eu olho para a minha geração e ainda vejo uma geração que precisa aprender a continuar caminhando, né? Muita dificuldade de perseverar, porque ali destoa entre o que eu sou, quem eu nasci para ser, chamado propósito, fica nesse questionamento interno, né? Mas qual que é o segredo da caminhada? Essa caminhada sem. É claro, eu não vou falar assim, uma caminhada sem parar. Que eu acho que em algum momento todo mundo pensa assim, preciso respirar. E tá tudo bem respirar, mas continuar com Cristo, sabe? Continuar na vida com Jesus. Então, eu olhando assim para o passado hoje, especialmente sobre essa ótica daquilo que a gente está partilhando, a compreensão de que o Espírito é quem lidera, ele conduz a nossa vida, Mayara. Então, se a gente tem essa compreensão, o que, que eu percebo? No início da minha caminhada, muitas pessoas começaram. Acho que no início da sua caminhada foi uma das épocas em que, a nível de movimento da renovação carismática, que nós dois somos, foi um movimento muito grande, Sim, né, havia um grande florescer. Eu lembro, por exemplo, na época eu residia na cidade de Poços de Caldas. Um dos maiores grupos de oração da minha cidade era justamente o que eu participava. E imagina a igreja matriz de uma cidade que hoje tem lá seus 200 e poucos mil habitantes, mas nós estamos falando de 35 anos atrás. Certo. Era uma igreja completamente cheia às terças-feiras para se reunir em um grupo de oração. Então havia um florescimento mesmo, Mayara. A renovação naquele período estava assim no auge mesmo do anúncio, aquele anúncio profético, aquelas pessoas vivendo no Espírito. E o que eu percebo então? O que faz, por exemplo, uma pessoa persistir ao longo dos anos? Na minha visão, é a convicção de que há um chamado de Deus na nossa vida. Você falou bem a respeito dessa confusão que talvez há nessa geração, a falta de compreensão do que é de fato o propósito de vida das pessoas. Eu acho que hoje, quando a gente olha para essa geração, há uma necessidade crescente de entender que Deus continua chamando pessoas para viver uma vida nova, viver uma vida em Deus, uma vida no Espírito. A compreensão do chamado, para mim, ela é determinante para que a pessoa persista ao longo dos anos. Eu fico pensando a respeito do seguinte, e eu uso uma metáfora para falar de chamado. Eu gosto de usá-la porque ela clareia, por exemplo, a visão das pessoas. Sim. Conta-se então que havia uma lebre que passa correndo na frente de um cachorro. O primeiro cachorro vê a lebre e sai em disparada, correndo atrás dela. Em seguida, os primeiros cachorros ali da rua veem a lebre e saem correndo junto. Mas, de repente, havia já um bando de cachorros correndo atrás da lebre. Quando, de repente, havia o bando, a cachorrada, quando via aquele grupo de cachorros passando correndo, só saía correndo junto. Alguns até pensando que talvez seria carrocinha ou algo parecido. No entanto, ao longo da caminhada, aqueles que não viram a lebre, mas que estavam só correndo, começaram a desistir. Ficaram e continuaram a perseguição somente aqueles que viram a lebre. Isso fala da nossa história. Quando a pessoa vive de fato uma experiência transformadora com o Espírito Santo, essa pessoa vai com certeza caminhar ao longo dos anos, apesar das dificuldades que surgem ao longo da nossa caminhada. Quer dizer, então, que você viu a lebre. Eu vi a lebre. Teve muita gente na sua época que viu a lebre de fato. E hoje a gente tá procurando essa lebre. A minha geração é a geração que ainda tá procurando ver lebre. Sabe, eu vejo assim... Vamos simplificar aqui. O podcast é um chamado. E um chamado que foi muito forte e genuíno, que não foi do dia pra noite. Nem da forma como nós queríamos. Exato. Houve todo um processo de maturidade, né? Para a gente chegar nesse discernimento, para a gente chegar nesse caminho que nós construímos até aqui. Porque se fosse depender, né, da nossa boa vontade, ontem, né? Tipo assim. Mas não, a gente teve que trabalhar, rezar, deixar muita coisa
acontecer para que a gente pudesse ter o discernimento. Então, eu acho que talvez o tempo de espera de algumas coisas é onde o pessoal tem, principalmente da minha geração, tem perdido, né? O time, assim, não vi, acabou pra mim, acabou a história. Quando a gente fala a respeito de chamado especificamente, o que a gente precisa entender? O chamado existe, mas talvez o chamado, para alguns, ele não é um chamado que vai acontecer do dia para a noite. Se a gente olhar à luz da palavra de Deus, a gente vê essa realidade. Davi foi chamado ainda jovem. Ele vai assumir o trono quantos anos depois? A promessa de Deus se cumpriu, né? No entanto, antes de você chegar na concretização do propósito, a gente diz que há um processo. O processo burila o nosso caráter e nos prepara para o peso, talvez, ou para o esforço que nós vamos ter que realizar para que o chamado de fato se cumpra. Vida de Abraão. Imagina isso, Mayara. Deus, quando chama Abraão, ele tinha já 100 anos. A esposa era estéril. E veja que quando Deus então faz uma promessa que através dele ele seria pai de uma multidão, ele olha para a realidade de um sonho que demorou anos. Ele tenta, inclusive, interferir. Tem lá aquela história da Agar, né, que acaba gerando o Ismael. Mas Deus vai dizer, não, é de você que eu vou realizar aí, cumprir a promessa, porque você será pai de uma grande multidão, de uma multidão de filhos. Então, às vezes a gente tenta interferir e tenta, por exemplo, fazer com que o propósito aconteça antes do momento exato, do momento de Deus. Eu penso que o podcast ele entra nesse momento, para mim, é um momento de Deus. É Deus que nos trouxe e nos conduziu até aqui. E é de fato poder evangelizar, sabe? Eu acho que no meu coração eu tenho um desejo muito forte, assim, de poder trazer um pouco daquilo que eu vivo. Quando eu sento e converso com você a respeito da história, por exemplo, do movimento do qual eu sirvo dentro hoje, né? Da renovação carismática, isso abastece e alimenta a minha fé a respeito da ação do Espírito dentro da minha missão. Sim. Né? Escutar, por exemplo, a vez que você foi para a Polônia, por exemplo, né, pregar lá, imagino que tenha sido uma loucura, ou outros lugares dos quais você já passou e com as pessoas das quais você já conviveu, isso transforma a minha forma de ver o meu chamado também. E traz, eu acho que também a compreensão de que é possível. E a ótica da história, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer de quem colocou o chão que a gente pisa hoje. Eu posso usar esse termo? Não esquecer as pessoas das quais que colocaram o chão que a gente pisa hoje, sabe? Eu acho que esse sentimento de gratidão pelas pessoas que nos antecederam, a gratidão e o respeito, olhar para o nosso passado e perceber que de fato houveram homens e mulheres que entregaram a sua vida para que a chama estivesse acesa em nossas mãos no tempo de hoje. É disso. É isso. Eu acho que isso é exato. A geração precisa olhar para trás e ver que de fato houveram homens de valor que entregaram, consumiram suas vidas por amor ao reino de Deus. Porque a gente teve um combate muito grande ao saudosismo, né? Sim, é isso. Eu vejo vamos combater o saudosismo. A gente não olha para o passado com esse espírito de saudosismo. No passado era melhor. Não. Porque assim, vamos lá, a tecnologia avançou. Hoje existem outras possibilidades. Veja, nós estamos iniciando hoje um trabalho que é uma possibilidade de evangelizar. E é uma missão concreta. Exatamente. Então, nós não olhamos com saudosismo, mas nós olhamos para a história porque nós aprendemos com ela. Então nós precisamos aprender com esses homens e mulheres que entregaram as suas vidas, se deixaram transformar pelo Espírito. E aqui, gente, há uma... Sabe aquela questão da nuvem de testemunhas que vai falar para nós na carta aos Hebreus? Eu acho que é isso. Tem uma nuvem de testemunhas. Esses homens precisam ser honrados e nós precisamos ter gratidão com esses homens. Eu precisamente gosto de falar disso até nesse primeiro episódio, né? Porque nesse primeiro episódio a proposta é explicar o porquê nós estamos fazendo isso, o objetivo, mas também de tocar nessa questão do chamado, do Paráclito que habita em nós, que nos impulsiona a esse momento, porque eu acho que esse momento ele não vai ser pouco, sabe? Eu acho que vai alcançar muita gente boa. Eu fico pensando o seguinte, quando a gente olha então para o nosso passado, nós temos que imaginar que há algo que nos une
a essas pessoas que nos antecederam. Nós bebemos da mesma graça. Pronto. A graça qual é? Na renovação carismática nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O podcast Paráclito, ele vai falar disso. Nós queremos falar a respeito da vida vivida no Espírito com todas as suas possibilidades. E aí, por exemplo, o sonho que Deus coloca no nosso coração de trazer aqui homens e mulheres que vão nos ajudar a compreender o que é uma vida sendo vivida no Espírito. Eu usei o termo, trouxe aqui na nossa mesa, né, o termo batismo no Espírito Santo, que é um termo para nós da renovação carismática, é muito caro essa expressão. Por quê? Eu me lembro daquele documento, Maiara, que nós temos em mãos hoje. Anteriormente, antes da existência do CARIS, havia o Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, o ICRIS. Isso, o ICRIS. E houve um período que o ICRIS, então, resolve escrever a respeito dessa experiência fundante da renovação carismática. A definição é muito boa. Exatamente. E aí é o seguinte, houve primeiro, então, uma consulta que foi feita por teólogos do mundo inteiro, para pioneiros da renovação do mundo inteiro. Inclusive, o nosso irmão querido, né, o Reinaldo Bezerra, foi uma das... Sim, ele colaborou, né, ele mandou... O mais pentecostal do Brasil. Exatamente. Ele teve essa possibilidade. Reinaldo é um homem muito querido, um abraço, se ele tiver, por acaso, aqui escutando. Não, vou fazer um corte bem aqui agora. Ele, com certeza, é uma pessoa que está convidadíssima para estar aqui no nosso podcast. Eu concordo, tá fechado. Então, o Reinaldo, ele colaborou, né, inclusive mandando escritos, mandando história a respeito do termo. Bom, então o ICRIS condensou tudo isso e redigiu um documento, que é o livro Batismo no Espírito Santo. Muito bom, quem não leu pode ler, que é excepcional. Na página número 15 do livro, o homem decorou a página. Tem uma definição. O batismo no Espírito Santo é uma experiência transformadora de vida. E veja, com o amor de Deus sendo derramado no coração da pessoa pela submissão ao senhorio de Jesus. Então, na verdade, o batismo no Espírito é uma experiência trinitária. A pessoa experimenta o amor de Deus, submetendo-se ao senhorio de Jesus pelo Espírito que é derramado no coração dela. Oh, aleluia. Isso é profundo, né? Pensa, é uma experiência trinitária. Essa experiência toca todo mundo. Transforma a nossa vida. Veja como o Espírito não é um step. Exatamente. Através dele você toca a Trindade. E Maiara, quem faz essa experiência transformadora, o próprio nome já diz, tem a vida completamente transformada. Há um antes e um depois. Esse antes e depois ele é uma realidade sensível. Tanto, por exemplo, que na minha época nós guardávamos qual foi a data que eu fiz a experiência. Fala pra nós, qual que foi essa data? Eu vou te dizer como que eu guardei. Tá. Normalmente, nos eventos, a gente recebe aquelas mensaginhas, né? Verdade. E as mensagens tinham data. Então, para mim, a experiência vivida foi nos dias 20, 21 e 22 de abril do ano de 1989. Minha experiência foi no Cone Sul. No Cone Sul. Uhum. Lembra a data? Eu não lembro a data do Cone Sul, mas foi no Cone Sul, eu era muito pequena. Eu lembro do momento exato. Eu lembro Jesus Eucarístico entrando num corredor grande, um palco assim, e muitas pessoas lá no palco. Eu lembro Jesus caminhando, e no momento que Jesus caminha, uma pessoa reza por mim e eu sou batizada. Eu lembro da sensação, eu era criança. Sim. Na época, Maiara, com 16 anos de idade, eu vivi, então... A minha vida não foi uma vida fácil. Uhum. Eu fiquei órfão de pai e mãe muito cedo. Certo. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade. Com isso, com o falecimento da minha mãe, que era o alicerce ali da nossa casa, a minha família acabou se extraviando, né, do caminho do Senhor. A maior parte dos meus irmãos se tornaram alcoólatras e foi assim que eu vivi. Então foi uma vida que não foi uma vida fácil. Aos 16 anos eu era um jovem infeliz, porque não tinha vida familiar. Muitas vezes a polícia foi na porta de casa, corpo de bombeiros, então eu vi os meus irmãos se agredindo fisicamente, morando na rua, inclusive, sabe? E eu fui para aquele encontro convidado pela Lucélia, inclusive, minha esposa, foi ela que me levou para aquele momento. E eu chego então naquele final de semana, eu que era um jovem infeliz,
escuto pela primeira vez alguém dizer que Deus me amava. Mayara, aquilo fez sentido para mim, sabe? E aí, na minha visão, eu culpava Deus pelo falecimento do meu pai, pelo falecimento da minha mãe, pelas dificuldades que a minha família vivia. E eu descobri que a culpa não era de Deus. A culpa era do pecado. Me disseram naquele final de semana, pregando o querigma para mim, que eu precisava crer em Jesus. Ele era meu Salvador, Ele era meu Senhor. E aí me disseram a respeito do Espírito Santo que havia uma promessa. Deus fez uma promessa para mim. E me disseram assim, olha, se os poros do teu organismo tivessem uma boca, seria necessário que todas elas gritassem agora, vem Espírito Santo. Isso marcou tua história. Eu lembro cada palavra. Eu acreditei na promessa. Eu estava de joelhos, me ajoelhei um jovem infeliz. Quando eu comecei a sentir, Mayara, algo que não era um calor, sabe? Que não era temporal. Não era algo que vinha de fora, vinha de dentro. E aquele calor foi tomando conta de todo o meu corpo. De repente eu estava em lágrimas. Quando um homem chamado Sebastião, eu lembro quem foi que rezou por mim. Obrigado, seu Sebastião. A gente te agradece. Ele pôs a mão na minha cabeça e fez a oração mais simples que eu já vi. Ele rezou assim, em nome de Jesus, fique cheio do Espírito Santo. Aquele calor foi aumentando, de repente eu me vi em lágrimas, de repente eu estava com os braços erguidos orando em línguas. Sabe quando Jesus sai das letras do Evangelho e se torna alguém real na tua vida? Eu fiz uma experiência tão transformadora que eu me ajoelhei um jovem infeliz e me levantei um homem transformado pelo poder de Deus. Oh, glória a Deus. É disso que nós queremos falar. É disso que a gente quer que as pessoas vivam, Exatamente. Né? A gente precisa voltar a enxergar. E como é bonito a gente poder testemunhar, Lázaro, como somos felizes de poder dizer, nós vimos, ouvimos e cremos. Porque é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente está fazendo agora. Essa experiência, ela muda a nossa vida. Ela dá sentido. Eu passei a ter sentido de vida a partir disso. E assim, Mayara, hoje eu posso dizer, olhando para o meu passado, tudo que eu sou como profissional, como pai, como pregador, eu devo à renovação carismática católica que me possibilitou, que me oportunizou fazer essa experiência da presença de Deus na minha vida. O batismo no Espírito Santo é uma experiência que pode mudar a vida das pessoas. Em todos os ambientes. Eu não estou falando, por exemplo, como alguém que escutou. Eu sou testemunha. Aconteceu comigo. E a partir da minha conversão, Deus então começa a realizar uma obra na minha família. Me tornei pregador muito jovem. Aos 17 já era pregador. Deus então me dá a graça de pregar para 9 dos meus irmãos que também foram batizados no Espírito. Ganharam e aí, uma vida nova, pensa, uma outra perspectiva de vida. Começa então o processo de transformação e de conversão na minha família. Mayara, quantas pessoas tiveram a vida impactada por causa dessa experiência que pode ser vivida agora? Basta abrirmos o nosso coração. É por isso que nós acreditamos aqui com o Paráclito Podcast. A cada episódio é possível viver um novo Pentecostes. É a nossa missão. Eu acho que isso faz muito sentido. O nome, quando a gente bateu o martelo, falou, não, é Paráclito Podcast. A gente precisa fazer nesse sentido. Acho que porque tem muito a ver com a missão que a gente tem e também com aquilo que Deus já falou pra gente, do que Ele vai realizar ainda, né? Acho que a gente tem muita fé e essa é a fé que antecipa a esperança, a nossa expectativa, sabe? De alcançar essa galera, seja ela da minha geração, seja a galera da sua geração. A gente sabe que graças ao Instituto Hesed e ao Frei Gilson, a gente tem aí um mar de católicos 50 a mais, 60 a mais, que acompanham o YouTube. É porque quando a gente fez aquela pesquisa, né? Onde você gostaria de assistir vídeos e tudo mais, praticamente todo o grupo que a gente montou, o grupo de estudo que nós temos, votou para ser no YouTube. Então, acho que o podcast é uma via assertiva, né? Assertiva para abraçar o público, sabe? Deles poderem terem contato com esse conteúdo sobre o Espírito. Sabe o que eu já imagino? Eu já imagino assim um Fernando Nascimento. E nós falando assim de vida no Espírito. De vida no Espírito.
Eu já imagino um padre Eduardo José, eu já imagino uma galera assim do fogo, a gente podendo Padre falar. Douglas. Meu Deus, Padre Douglas Pinheiro, vem, meu filho, a gente tá te esperando, meu filho. E a gente poder falar, sabe, sobre isso e sobre essa experiência que é impactante. Pessoas que têm vivido essa cultura de Pentecostes e que podem nos ajudar a nos abrir para essa realidade. Eu fico imaginando, sabe? Me vem aqui à cabeça agora. Uhum. Você se lembra do documento de Aparecida, né? Sim, 52, 53. Mas o que eu me lembro do documento de Aparecida é aquela frase que ficou marcada no nosso coração. Os bispos, né, dizendo o seguinte: nós esperamos um novo Pentecostes. Esse novo Pentecostes vai nos tirar da desilusão, da acomodação ao ambiente. Muito forte isso, né? Imagina isso, uma geração desinstalada, Mayara. Uma juventude que de fato fez uma experiência de vida transformada pelo poder de Deus. É uma geração inconformada com o mundo. É. Eu acho que uma pessoa que, um jovem hoje, um jovem que vive essa experiência extraordinária com o Paráclito, aquele que se coloca dentro, é capaz de ganhar os lugares, ambientes da quais talvez a gente não esteja chegando porque ainda não entendeu a profundidade dessa experiência, né? Uma geração que se deixa conduzir pelo Espírito. E deixar conduzir é permitir que o Espírito nos lidere. Nós queremos falar disso aqui no nosso podcast. Sabe por quê? As pessoas ainda têm dificuldade de permitir que o Espírito seja líder da vida, sabe? Porque olha para o Espírito como step. Pois é. Tipo assim, agora coloca aqui e o step é fininho, gente. O step de hoje em dia é fininho. O Espírito Santo, ele não é um step. Eu acho que a gente veio para convencer a galera de que talvez a possibilidade de usar, de como ouvir, né? De se abrir aos carismas, de serem pessoas que vão viver uma vida virtuosa, sabe? A prática das virtudes, ela é uma atitude que precisa da humanidade. É o homem que tem que ter o desejo de produzir virtudes. Porque, assim, muitas vezes, Mari, eu tenho olhado não só para a tua, para a nossa geração. Para nós. Para nós, olhando para o ser humano. E percebido que nos falta, sabe? Esse desejo de uma busca concreta pela santidade. É coisa para fazer a gente pensar. É coisa para muito episódio. Então, falando de chamado, eu gosto sempre, Mayara, de usar o texto do chamado e da vocação do profeta Jeremias. Porque tem 4 palavras aqui no chamado dele que são muito profundas. Eu quero ler para a gente refletir juntos aqui. O texto diz assim, Jeremias 1. Jeremias 1. Isso, Jeremias 1, 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses, a primeira palavra, formado, eu já te conhecia. Segunda palavra. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então seria modelado ou formado. Exato. Conhecido. Conheci, isso. Consagrado. Consagrei ou consagrado e constituir. Ou designado. Ou designado. Designado. Quando eu fico imaginando essa questão do ser formado por Deus, Deus, ele ama todos nós. E aqui é o primeiro passo da compreensão do chamado. Porque Deus nos ama. Ao nos formar, significa que lá no seio da nossa mãe, como um artista, Deus pensou em cada detalhe da constituição do nosso ser. Mayara, isso muda a nossa vida. Isso muda tudo, na verdade. Né? Você imagina isso, né? Você pensar... Porque, assim, hoje tem pessoas que têm essa questão da baixa autoestima, que é o termo correto. Então, é Deus que pensou, por exemplo, na cor dos nossos olhos, no formato do nosso rosto, no tom da nossa voz. Ele que pensou no temperamento que nós temos. Então, nós fomos formados pela mão de Deus. Como um artista, é Deus que toma essa decisão de formar cada um de nós. Isso muda ou não muda a vida da pessoa? Muda tudo. E aí o segundo termo é o termo conhecia, ou conhecido, né? Faz parte aqui da onisciência divina. O Salmo 138 vai falar a respeito disso, de Deus que é onisciente. Antes que a palavra chegue aos meus lábios, ele tem a capacidade de já saber aquilo que eu ia dizer. Então Deus, ele é onisciente. Agora veja, quando Deus chama alguém,
ele não se arrepende de ter chamado. E eu queria falar sobre Deus isso. não revoga, né? Exato, porque quantas pessoas que estão nos ouvindo agora que receberam um chamado e talvez, Mayara, tem pessoas aqui que abandonaram, inclusive, o chamado. Volta, meu filho, Ou não volta. estão vivendo o chamado em plenitude. Sim. Se é Deus que nos chama, veja, ele nos conhece, ele olha para nós agora. E quando ele nos chama, é isso que é o mais bonito. Ele consagra. Ele tem essa capacidade de nos ver lá no futuro. Ele não olha para o que eu sou hoje. É claro, você, todos nós temos fragilidades. Mas Deus, quando ele chama alguém, ele olha para aquilo que você pode se tornar com a graça dele. Isso muda tudo ou não? Muda tudo. Se você está num ponto A e como você se vê agora, aceitando o chamado, eu sei que daqui 10 anos eu estarei de um outro formato, e é o formato que Deus quer. Porque tem pessoas que, inclusive, quando recebem um chamado, ou são eleitas mesmo para qualquer, uma coordenação, qualquer cargo, pastoral. isso, qualquer função, o que a pessoa faz normalmente? Ela olha para os defeitos. E olha para o tamanho da obra e ela olha para as suas fragilidades. Fala, eu não consigo. Eu não dou conta. Não dou pé. Você já pensou nisso alguma vez ou não? Óbvio, óbvio. Quando assumi o Ministério Jovem, inclusive, pelo meu temperamento, né, e não saber lidar, enfim, muito nova, muito impulsiva também, colérica, né, óbvio. Tinha lá o time do não coloca que vai destruir, mas é porque a gente perdeu essa capacidade de olhar para o outro também com os olhos de Deus. Eu não olho para o outro como ele está agora, eu olho para aquilo que Deus vai transformar. Para aquilo que ele pode se tornar. As pessoas perderam essa visão. Mas por quê? Porque a respeito de si mesmas, elas já também não enxergam isso. Então, quando eu olho para o outro, é muito menos. Eu não olho para mim, não consigo ver isso. Não consigo ver a graça da eleição, no sentido de que Deus me escolheu para estar aonde Ele quer que eu esteja. E daqui 10 anos não estarei da mesma forma, porque Ele não está enxergando agora, Ele está enxergando no futuro. Então, quando eu olho para o outro, muito menos verei. Então, essa palavra, para mim, ela tem esse sentido. E talvez tem pessoas que estão nos ouvindo aqui que abandonaram o chamado, você já falou, chamou elas aí de volta, para assumir aquilo que Deus vocacionou. E quando você olha para a tua pequenez, nós devemos compreender que de fato nós somos pequenos, sim, mas há uma graça de Deus que é específica. E aí, a terceira palavra, que é a necessidade que nós temos de nos consagrar de fato ao chamado. Entender que o chamado é algo que foi Deus que tomou a decisão. E aí eu vivo uma vida como alguém que é separado. Chamado é sagrado. Exatamente. Quando a gente olha para essa palavra, a gente olha para a realidade do povo judeu. Era possível, por exemplo, eles consagravam o terreno, eles consagravam os objetos do templo, e aquele objeto que era consagrado só tinha um uso a partir do ato de consagração, que era estar a serviço do templo. Então, era algo que se tornava de fato sagrado. Se nós temos essa compreensão de que o chamado nosso é algo que é sagrado, nós não podemos abandonar o chamado por nada. Porque eu tenho para mim, Mayara, que tem coisas que Deus só vai fazer através de você. Você está postada no lugar em que talvez a voz da pessoa mais famosa na internet não toca. Mas você está num lugar onde Deus pode se servir de você como instrumento. E que a forma como a gente comunica e é só a sua voz. Exatamente. Pensa nisso, né? Sim, tem um alcance muito maior. É um alcance muito maior, porque assim, você tem um nível de relacionamento que talvez, e de credibilidade, que talvez a pessoa que tem o maior podcast do Brasil ainda não alcance. Mas você, respondendo o seu chamado, Deus pode se servir de você para que o reino de Deus alcance a vida de alguém. Isso faz muito sentido. Faz sentido para nós que estamos começando esse projeto agora e faz sentido para quem está escutando, que talvez esteja com medo, amedrontado de assumir uma postura, um lugar. Né? Porque se o reino de Deus nos quer, o reino de Deus nos terá. Né? Porque a nossa resposta tem que ser sim, sabe, Lázaro? Acho que Deus realmente quer se servir de nós. Né? E aí a última palavra, que é a palavra designado. Uma vez então que eu compreendo que eu fui formado por Deus, que Ele me conhece, Ele não se arrependeu de ter me chamado porque Ele já me conhecia. E eu vivo essa consagração, Ele então me designa
para algum tipo de atividade. Eu sou, então, designado, enviado por ele. Isso fala muito profundo ao nosso coração, por quê? Porque, assim, para as pessoas que já pensaram, como nós dois estamos partilhando aqui, né? Sim. Que ao receber determinado chamado, a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, por que eu? Você já disse isso alguma vez ou não? Sim, ué. E agora, José, o que eu faço? Então, isso para mim foi muito determinante, porque em alguns chamados que eu recebi, eu justamente olhei para essa dimensão, do olhar para mim e fazer essa pergunta para Deus. Por que eu? Nesse período de coordenação, pela graça de Deus, eu já tive a oportunidade de coordenar grupo de oração, paróquia, região, diocese, e me tornei então coordenador nacional dos pregadores. A cada chamada eu olhava para mim mesmo. Até que os meus olhos pousaram sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Depois ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Ou seja, quando você entra no questionamento de por que Deus me chamou, Está aqui a resposta. porque ele quis. Agora veja só o que ele faz. Ele sobe ao monte, é uma decisão importante. Então Jesus passa uma noite em oração. E quando ele desce, ele chama quem ele Quer. Isso significa o seguinte, que o chamado é sobrenatural. Há uma vontade soberana de Deus para chamar cada um de nós. Eu gosto de usar o termo a sobrenaturalidade do chamado. E eu fico pensando, Mayara, que quando nós recebemos um chamado do Senhor, nós temos que ter um sentimento, por exemplo, que deve encher o nosso coração. Eu fico imaginando que um dia os lábios de Deus pronunciaram o teu nome, Mayara. Nós temos que nos sentir honrados de termos sido chamados por Ele. Não somos merecedores, mas honrados. Ele quis nos vocacionar. E a partir desse aspecto, então, de compreender o tamanho do chamado e que eu preciso responder. E tem uma resposta que nós aprendemos também aqui na palavra. Eu gosto de olhar para o chamado que Deus faz para o Mateus. Está aqui no Evangelho de São Lucas. No capítulo 5, versículo 27, tem duas características que, para mim, são importantes do chamado. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos por nome Levi e disse-lhe, segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Então, a primeira característica Levantar. é imediato. Quando Deus chama, nós precisamos dar uma resposta, e essa resposta precisa ser imediata. Não dá para dizer assim, eu vou primeiro enterrar os meus entes queridos, ou eu vou realizar qualquer atividade, porque o próprio Evangelho fala disso. Quando Deus chama, a gente precisa se levantar imediatamente para ouvir o chamado. E a segunda característica, o chamado não tem prazo de validade, é por toda a vida. Então, Irrevogável. duas características. A resposta precisa ser imediata. E o chamado é por toda a vida. Não é somente... E aqui eu tenho visto essa realidade em alguns lugares. Uma pessoa é eleita, por exemplo, para uma determinada função em qualquer pastoral, ela exerce o chamado e abandona o grupo, Mayara. Não dá, assim, não dá. Não. Isso eu não consigo compreender, sabe? Por quê? Porque a resposta ao chamado é por toda a vida. Deus não nos chamou só para exercer um período de coordenação. E veja, hoje eu estou há anos sem exercer função de coordenação. Mas eu estou na obra. Por quê? Porque o meu chamado é por toda a minha vida. Imagina essa realidade. Uma geração se levantando com essa visão. A prontidão de responder, mas a compreensão de que o chamado é por toda a nossa vida. Irrevogável. E Deus ele vai suscitando e Deus ainda continua chamando, Deus continua falando. As pessoas às vezes perdem, né, o ponto de partida, no sentido de que param de ouvir a voz. Ah, mas é que Deus não fala mais comigo. Não, Deus está falando o tempo todo, Deus está chamando, Deus está precisando, porque Ele quer precisar. Né?
Eu queria te fazer aqui também, trazer na mesa, que uma frase que a gente ouve constantemente. Vamos lá. Você ouviu, com certeza, a frase que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Duas coisas sobre essa frase. Meia verdade. Outra coisa que eu não concordo com ela. Porque Deus chama capacitados. Você chama. Na Bíblia, Deus chamou capacitados. Sim. Se a gente olhar para a história da igreja e para a história da palavra de Deus, é muito claro. Porque Veja. as pessoas usam essa frase muito assim, Lázaro, quando vão falar, por exemplo, de Pedro. Aí falam que Pedro era troncho, era Um iletrado. um iletrado e virou papa da igreja. Não, mas espera aí. Existia as capacidades de Pedro, de que Jesus enxergou, e justo Jesus enxergou não o ponto de partida, mas um ponto de chegada. Exatamente, nós já partilhamos sobre isso. A realidade, por exemplo, da obra transformadora. Né? Essa capacidade de que uma vez que eu me abro ao Espírito, não tem como eu ser a mesma pessoa. Não tem como. Então, ou seja, Jesus continua chamando os capacitados. Continua chamando. Mas ele potencializa as capacidades e aumenta a capacidade. Você disse algo que é verdade. Veja, existe uma meia-verdade aqui. Ok. Ele chama capacitados? Ele chama. Né? Então essa é a meia-verdade. Dizer que Deus não chama capacitados está errado. Por quê? Vamos olhar aqui na Bíblia. Paulo, por exemplo, era capacitado? Super. Era uma mente brilhante. Agostinho era capacitado? Mente brilhante. São Tomás de Aquino? Também. E assim a gente Aptidão. vê. Exato, ao longo da história que sim, Deus chama pessoas que são capacitadas. Então, a meia-verdade está aqui. Agora, é verdade que ele capacita quem ele escolhe. Né? Há uma graça específica. Nós temos que compreender que uma vez que eu tenho a capacidade de responder, e é isso, quando eu tenho a capacidade de entregar o pouco que eu tenho. Veja, aquele jovem tinha uns 5 pães e peixes, né? E o que o Senhor faz? Ele multiplica. É uma multidão. Para uma multidão. É muito isso, então, né? eu entrego o meu pouco. E sim, ele capacita quem ele escolhe. Há uma capacitação do Espírito, com certeza, mas a minha verdade é que, sim, Deus chama também os capacitados. Senão, né, o que seria do reino? E é interessante a gente poder falar sobre isso e falar sobre vários outros temas dos quais nós temos desejos de abordar aqui, claro. E esse é o princípio do podcast, sabe? Entender que a nossa voz chega porque Deus nos escolheu, entender que esse podcast tem sim um potencial do qual foi Deus que suscitou. Gente, esse podcast demorou, na minha humilde opinião, na minha percepção demorou muito, mas na percepção de Deus está saindo no tempo certo. E olhando para nossa vida, eu tenho certeza que está saindo no tempo certo, no momento certo. Acho que a gente vai ter agora. Mas o nosso projeto não é só o podcast. Mas com certeza que não. Até porque, assim, o nosso desejo é, de fato, o desejo de colaborar para que a cultura de Pentecostes seja difundida. O nosso desejo, o sonho do nosso coração é fazer com que o Espírito seja mais conhecido, mais amado e conduzir um número maior possível de pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. E a visão de que é possível, nesse tempo que nós estamos vivendo, viver uma vida conduzida pelo Espírito liderada Santo. Pelo Espírito. Liderada. Agora, a respeito dessa vida liderada do Espírito, eu já vou dar um spoiler que a gente está preparando, né? O que a gente está preparando, Lázaro? O que a gente quer nas próximas semanas lançar para o pessoal do grupo de estudos, para o pessoal que está ali no nosso Instagram também? Eu queria que você falasse também um pouco mais disso e eu vou abordando junto contigo aqui, vai. Nas minhas andanças pelo Brasil, Mayara, o que eu tenho percebido em algumas realidades? Não são todas, mas em algumas realidades, sim. Nós temos percebido o seguinte: há uma identidade específica da renovação carismática católica. Dentro do perfil da nossa identidade está, por exemplo, a questão da vivência da graça do batismo no Espírito com toda a sua plenitude, e há também a vivência dos carismas. E eu não sei se você concorda comigo, se quem está nos acompanhando concorda também, mas o que eu tenho visto é que, em algumas realidades, a vivência da realidade dos carismas, ela não é que tem se esfriado, mas eu percebo, por exemplo, que há uma falta de abertura.
Eu tenho visto dentro dessa dinâmica um exemplo aqui. A gente percebe servos que caminham há anos na renovação carismática e, por exemplo, não se abriram para os carismas de profecia, de palavra de ciência. Pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas que não permitiram que o Espírito de fato se sirva de forma poderosa da vida delas. Pessoas que talvez limitam a ação do Espírito, e aí talvez a gente não vê, Mayara, uma pregação que é acompanhada de sinais e prodígios, uma pregação onde a palavra ela está no centro. É essa a realidade. E nós queremos colaborar em que sentido? Nós queremos partilhar da nossa experiência. A minha experiência ao longo desse período são 2 gerações aqui, mas que nós queremos colaborar em que sentido? Como eu posso me abrir de forma decisiva para que os carismas atuem na minha vida? Eles são ferramentas para que nós possamos evangelizar. A gente sabe, à luz da palavra de Deus, que os carismas são dados sempre tendo em vista o bem comum. É para o benefício do outro. Então, imagina uma geração que vai evangelizar, mas no poder e na potência do Espírito. Nós queremos, com esse curso, colaborar com o quê? Para que as pessoas se abram decisivamente ao Espírito Santo e a evangelização, ela seja uma evangelização ainda mais vigorosa. Ou seja, nós não estamos lançando apenas o podcast. Exatamente. Nós queremos, nas próximas semanas, lançar aí em alguma plataforma um curso, claro que é um curso muito simples, de linguagem simples, para que as pessoas possam ter acesso, né? Nós tivemos uma procura muito grande, e quando a gente fala renovação carismática, a gente não está falando do movimento apenas, mas da corrente de graça. Porque nós temos um alcance de muitas outras pessoas que são carismáticas, né? Que atuam em grupos e comunidades. Sim, grupos, comunidades. E que pedem esse conteúdo. A gente já iniciou até um movimento no canal do Lázaro, que é live sobre os dons e os carismas, e agora, nas próximas semanas, a gente está pensando em lançar, então, um curso para que as pessoas possam ter acesso e possam desfrutar. Junto com o curso, a gente tem uma surpresa, que é um bônus, que eu não vou falar nessa live, nesse podcast agora, mas a gente vai trabalhando nas próximas semanas, e a gente tem certeza que o podcast terá um alcance, o curso terá um alcance ainda profundo, maior, e as pessoas poderão ter acesso ainda a essas informações sobre o Espírito Santo. O que a gente quer é trocar experiência. Você já disse, será um curso simples, né? Porque existem outros aí cursos em várias plataformas, com outros autores, inclusive, mas nós temos um número de pessoas que a gente consegue atingir, que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem acompanhado os nossos ministérios. Então, é só ficar ligadinho aí nas nossas redes sociais, porque nós vamos passar mais informações. O que a gente quer? Nós queremos ajudar pessoas a viver uma vida sobre a liderança do Espírito Santo. Permitir que ele nos lidere, e uma das formas do Espírito exercer essa liderança é através de uma abertura verdadeira aos carismas. Isso de fato. E esse é o nosso objetivo, pessoal, com o Paráclito Podcast, com o curso. Se você não segue ainda o Lázaro nas redes sociais, não segue a Mayara, já segue também. Segue nosso Instagram, que já está aberto com alguns cortes, né, que nós fizemos essa estratégia de cortes, mandar um pouco dos conteúdos, para que a galera pudesse ficar ligada, né, no que a gente vai fazer aí, né, entendendo que os conteúdos do podcast e essa finalidade. Não foi do nada, foi pensado, graças a Deus. Tem o chamado de Deus aqui. E se Deus não tivesse chamado, ele não tinha abrido portas, porque Deus abriu portas. E quem diria, pois é, no lugar onde a gente tinha... Mayara, eu acho que algo que é importante, que a gente não abordou aqui ainda, o @ do Paráclito Podcast, pedir para as pessoas curtir, compartilhar, divulgar, porque com certeza, se quem quiser discutir um pouco mais, aprofundar-se, quem quiser partilhar sobre vida no Espírito, você chegou no lugar certo. É aqui mesmo, e a gente vai movimentar uma geração de pessoas apaixonadas pelo Espírito. Até porque o podcast Paráclito, né? Paráclito Podcast, a cada episódio... é um novo Pentecostes. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A gente vai lançar os episódios semanais
E na próxima semana já tem as outras gravações. Nós decidimos fazer assim, porque fica mais fácil para os convidados. Mas quem sabe daqui uns dias a gente faça o ao vivo, né? Ao vivaço, assim, para o pessoal acompanhar na íntegra, né, Lázaro? Não tem limite o que Deus pode fazer através desse canal. O que a gente precisa é justamente nesse momento a colaboração de todos, curtindo, divulgando, para que o podcast possa ser cada vez mais conhecido, de modo que as pessoas possam, junto conosco, ter o desejo de viver essa vida no Espírito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Lázaro, pela companhia. Nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Eu nem acredito que isso está acontecendo, na verdade. Às vezes a gente fica, né, pensando, ainda não acredito, mas que bom que a gente tem essa possibilidade. Obrigado também por essa possibilidade, essa oportunidade de poder estar fazendo esse podcast com você e você ter topado essa missão, que não é de agora, não é de ontem, não é de 3 meses atrás, mas há anos nós estamos falando disso. Estamos juntos nesse caminho. Uma alegria estar hoje aqui mais uma vez nessa mesa com você. Com toda certeza nós começamos hoje a escrever uma grande história para que o Espírito Santo seja mais conhecido e amado. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Deus abençoe.